Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. No momento que a gente está vivendo, inúmeras iniciativas a respeito de educação estão acontecendo. Seja porque existem pedagogias inovadoras, seja porque as circunstâncias pandêmicas nos forçaram a ousar e ser mais criativos, eu gostaria de falar algumas coisas que eu acho errado que devemos abordar nas aulas de história. Tanto para visar um melhor conteúdo, tanto para fazer com que as aulas fiquem num formato atrativo. Mas antes de a gente falar sobre isso, já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.800 inscritos. Não esquece que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo as referências que eu uso, assim como as minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O primeiro, gente, é que história não é tonelada de informação. Nós partimos do pressuposto, já muito consolidado no Brasil, de que história é lembrança de datas, de nomes, de batalhas, de grandes eventos, grandes acontecimentos. E isso acaba sendo uma grande tonelada de informação que vai para a cabeça do aluno de forma completamente vomitada. Eu sei que existem muitos professores que já tentam fazer uma alternativa a esse tipo de questão, falando justamente, fazendo aulas dialogadas, chamando o aluno para o debate, fazendo com que o aluno seja crítico aos acontecimentos que estão sendo expostos. Mas a gente ainda faz um regime de aula muito expositivo, o que faz com que os alunos fiquem entediados, esperando talvez alguma participação na aula, e principalmente acham que história é apenas decoreba, quando não é. Uma coisa fundamental que a gente tem que começar a fazer uma grande transformação é entender que história é entender ferramentas e pensamentos chaves para se compreender a história da pessoa e a história que ela vai se deparar. Isso é importante porque, primeiro, a pessoa tem que ter noção de habilidades, ferramentas, competências, coisas que vão fazer com que ela adquire novas experiências e interprete de forma histórica, assim como também a gente vai ter no ensinamento da aula a vontade de fazer com que a pessoa entenda que ela está inserida em um processo, que uma história está num processo que tem que ser pesquisado, analisado de forma ativa, que aquilo que o professor está falando pode ser revisto, complementado ou até mesmo excluído. Então é muito importante a gente fazer com que a pessoa tenha ensinamentos corretos, algumas coisas que tenham um objetivo final que não seja apenas essa velha cultura erudita brasileira que nos força a ficar decorando toneladas de datas para parecer mais inteligente. História é para ser divertido. O Mark Bloch, um grande exemplo de historiador lá da Escola dos Análises, sempre falava que se a história para nada servir, pelo menos ela entretém. E isso é muito aplicável na sala de aula. A gente sabe muito bem das particularidades de cada escola, da realidade de cada sala, que é muito complicado realmente fazer uma iniciativa, uma atividade mais elaborada. A gente sabe de tudo isso. Mas o importante é a gente pelo menos ter um norte sempre para transformar as aulas em experiências que sejam atrativas. Conciliando com o primeiro ponto que eu falei, a escola não é para se ensinar decoreba, a história não é para você apenas transferir conhecimento para a cabeça de um aluno. É para ele ser extremamente participativo. É para ele ter algumas práticas que façam ele sentir o que é analisar alguma coisa e que isso pode ser feito até mesmo sem ter lido um texto antes, sem ter tido uma aula prévia. É você colocar uma fonte e começar um debate e perguntar coisas mais básicas como o que você está vendo, descreva as cores, as formas, o que está acontecendo e depois ir conciliando isso com uma aula mais crítica. A gente sabe muito bem, novamente, que isso é muito ideal e que não contempla todas as realidades do Brasil. Mas pelo menos para quem acha que consegue, eu acredito que isso vai fazer com que muitas salas de aula ganhem um brilho que está sendo muito necessário. O ponto 3 também é bem básico, ser interdisciplinar. Agora, com as mudanças pedagógicas que estão acontecendo, assim como também as aulas que estamos dando de forma virtual, está muito complicado ter uma ligação entre aluno, professor e escola, e muitas vezes nós somos apenas pessoas nos aplicativos à distância dando algum tipo de matéria. E para a gente conseguir até mensurar melhor
outras disciplinas, aproveitar melhor o tempo do aluno e também mostrar que história é um constante contato com outras disciplinas, é muito válido para um professor se misturar, fazer parcerias com outras matérias correlatas, ou mesmo nem sendo. História com matemática, por que não? História e física, dá para tirar muita coisa. História em inglês, história e literatura, assim como as mais clássicas, como história e sociologia, filosofia e geografia. Então, interdisciplinaridade é algo que tem que ser testado e praticado porque o mundo não está exigindo mais. O seu aluno, aquele conhecimento em bloquinhos, aquele conhecimento completamente de memória e aquele conhecimento que não contempla o todo, que geralmente um aluno não consegue resolver determinados problemas da realidade porque misturam várias coisas. E por último, é entender que história se concilia com as tecnologias, com as redes sociais, com os memes, com um monte de coisa que é válida de você aprender, de você ensinar, de você se conectar. E isso envolve tanto você ensinando o aluno, como você que está aprendendo história e sabe que precisa sim ter contato com o seu conteúdo educacional e com o mundo que você está vivendo. E eu não falo de fazer post, de fazer meme com tema histórico unicamente, ou sempre querer pegar a matéria da escola e colocar nessa linguagem. É entender também que a própria internet é uma fonte, que é um ótimo exemplo de constantes relações humanas e sociais acontecendo de uma forma bastante rápida, mas que demonstram ali vários limites, interpretações, preconceitos, truques de narrativa. É uma sociedade virtual. Então é muito importante a gente abraçar tanto a internet como ferramenta, como forma e também como conteúdo. E eu acho que faz toda a diferença porque hoje todo mundo vive virtualmente. A gente faz vídeos, a gente faz aulas, a gente faz transmissões e a gente sabe que o mundo mudou do analógico para o virtual. E é isso, galera. São apenas algumas observações de um cara que ainda é muito novo na arte de falar sobre história, de ser professor de história, mas é algo que eu já percebo, que eu já tento aplicar nas minhas aulas, e eu dando aula tanto em escola particular quanto pública, e eu acho que essas diretrizes ajudam tanto a gente melhorar o ambiente educacional, quanto também, de uma maneira de grande tempo e também de grande alcance, uma mudança no nível intelectual e social do Brasil. Acho que é importante a gente mostrar que existem mais jeitos de se ensinar história. Espero que tenham gostado. Se querem mais vídeos em temática educacional, botem aí nos comentários, assim como qualquer outra sugestão, estamos fazendo. E eu espero vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!